Agora eu convido à nossa mesa virtual a doutora Ana Uni. Vocês estão me ouvindo? Sim. Já está aparecendo aí a minha tela? Não, mas demora um pouco mesmo, ela está chegando. Tá. Me avise, então. Eu aviso. Pronto, aí seu belo slide já está na tela. É o meu slide indiano. Bonito. Bom, primeiro, muito grata pelo convite para participar desse evento que está sendo tão rico, né? Temos tantas experiências aí das mais variadas abordagens ao autismo. E eu vou falar para vocês sobre o uso da cannabis medicinal no autismo. Eu já fui apresentada, só para acrescentar, eu uso a cannabis medicinal desde 2016, que foi quando houve uma ampliação da possibilidade de prescrição, porque no início, em 2015, quando liberaram a prescrição de cannabis, ela só era liberada para epilepsia refratária e para a espasticidade da esclerose múltipla. Depois, essas indicações foram ampliadas pela Anvisa, de maneira que hoje em dia a gente pode prescrever para qualquer patologia que a gente acredite que vá ser benéfica para o paciente. E eu entrei nessa área por conta do meu trabalho com a síndrome de Tourette, e tem muitos pacientes que são refratários à síndrome de Tourette, e muitos acabam indo para cirurgia de estimulação cerebral profunda, e a cannabis veio como uma alternativa terapêutica para esses casos refratários. E com isso a gente reduz a quantidade de pacientes que precisam ir para a cirurgia. Aqui eu deixo o meu site, o meu blog e o meu e-mail para quem depois quiser entrar em contato. Aqui eu coloquei meus conflitos de interesse, né? Eu faço material educativo, tanto para a indústria farmacêutica canábica como não canábica, e dou palestras também para ambas indústrias. Então, eu não vou falar muito sobre o que é o autismo, porque já houve muitas falas sobre isso, mas, de forma resumida, é um transtorno do neurodesenvolvimento que tem repercussão na linguagem, na comunicação social, caracterizada por interesses restritos, comportamentos repetitivos, muitas vezes compulsivos, tiques, e a alteração também da integração sensorial e da psicomotricidade. Esses critérios de integração sensorial e psicomotricidade não estão na lista de sintomas do DSM-5 ou do CID-10, mas são extremamente frequentes, não só no autismo, como em várias patologias que são do neurodesenvolvimento, né? Como, por exemplo, na síndrome de Tourette. No autismo, você tem muitos casos com epilepsia, né? Você tem até 30%, de acordo com alguns autores, até 50% de epilepsia nesses casos, e muitos deles têm alterações também no eletroencefalograma, mesmo que não tenham crises epiléticas clinicamente identificáveis. E a deficiência intelectual também é extremamente frequente. O tratamento do autismo, do ponto de vista medicamentoso, ele é somente sintomático e se restringe à redução de sintomas, a amenizar sintomas. Então, para agressividade, irritabilidade, costuma-se fazer antipsicótico, para as estereotipias, tenta-se antipsicótico, mas a estereotipia é uma coisa que responde muito pouco ao tratamento, né? Então a gente acaba tentando também outras classes de medicação, mas sem muita grande resposta. Para os comportamentos repetitivos, tem estudos com dados preliminares de melhora com fluvoxamina e fluoxetina, e para hiperatividade pode-se dar tanto o antipsicótico como os estimulantes.
Então, para a gente falar da cannabis medicinal, primeiro eu vou ter que falar para vocês do sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide tem sido descrito na literatura desde 1990, 92, então é um conhecimento extremamente recente, ainda em construção, e o sistema endocannabinoide é composto basicamente pelos receptores canabinoides, que são principalmente o CB1 e o CB2, mas existem outros receptores e cada vez mais receptores são identificados. Os endocannabinoides, que são os canabinoides que o nosso cérebro produz, que são basicamente a anandamida e o 2-AG, mas existem também vários outros endocannabinoides que também já são descritos e muitos ainda sendo descobertos, e que também têm várias ações importantes na fisiologia do nosso organismo. E as enzimas que formam e as enzimas que degradam os endocannabinoides. Então, o sistema endocannabinoide primário são os receptores, as enzimas que formam e degradam, e os endocannabinoides, a anandamida, o 2-AG e vários outros que não vale a pena entrar agora em detalhe. Uma coisa importante é que esses receptores canabinoides, eles ficam na membrana do neurônio e pertencem ao grupo de proteína G, da membrana celular. Então, quando esses receptores eles são ativados, eles têm uma ação que, em geral, é inibitória em relação aos os outros neurônios que estão sendo ativados, né? No caso, inibidos. Então, aqui, não sei se dá para ver a setinha, né? Mas aqui tem a anandamida, né? A anandamida, o nome químico é o N-araquidonoil-etanolamina. Como esse nome é um nome muito complicado, eles deram o nome de anandamida. Ananda significa, no sânscrito, bem-estar, prazer. Então, a anandamida é uma molécula que causa bem-estar e causa prazer. Inclusive, pessoas que têm polimorfismos genéticos, que não tem a enzima que degrada a anandamida, ou seja, tem um excesso de anandamida na fenda sináptica, são pessoas que não têm dor e não têm desprazer. E o outro endocannabinoide é o 2-AG, que é o 2-araquidonoilglicerol, e ele está em maiores quantidades do que a anandamida no nosso organismo, porque a anandamida tem uma ação muito fugaz, né? Todos os dois são gerados sob demanda, mas a anandamida é degradada muito rapidamente, tanto que se levou uns 60 anos desde o início dos estudos até a identificação da anandamida. Então, de forma esquemática, a gente tem os receptores CB1 e CB2 com os endocannabinoides anandamida e 2-AG, e a anandamida, ela é agonista do receptor CB1 e agonista parcial do receptor CB2, enquanto que o 2-AG é agonista total, tanto de CB1 e de CB2. Aqui você tem dois neurônios, um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico, né? E aqui no neurônio pós-sináptico você tem a formação dos endocannabinoides, como a anandamida e o 2-AG. Aqui você tem as enzimas, né, que vão formar os endocannabinoides. Os endocannabinoides migram para o neurônio pré-sináptico para agir nos receptores aos quais eles se ligam. Então, aqui você tem um receptor CB1, tem um outro receptor canabinoide, que é o GPR55, ou o receptor vaniloide, né, que está relacionado ao mecanismo da dor. Quando eles migram para o neurônio pré-sináptico, eles inibem a liberação deste neurônio. Então, se isso aqui é um neurônio dopaminérgico, ele vai inibir a liberação de dopamina desse neurônio. Então, no autismo, existem vários estudos que mostram
que o sistema endocannabinoide ele está defeituoso no autismo. A gente sabe que o receptor CB1 ele é muito encontrado no cerebelo, no hipocampo e nos gânglios da base, e essas áreas estão disfuncionais no autismo, de acordo com vários estudos. Os receptores CB1, eles estão envolvidos também na sinaptogênese, no neurodesenvolvimento, ou seja, todas aquelas teorias que falam que o neurodesenvolvimento está afetado, que você não tem a poda neuronal, que você vai ter uma série muito maior de neurônios do que deveria, provavelmente ocorre por uma alteração no sistema endocannabinoide. Além disso, as crianças autistas têm problemas na conectividade cerebral. Existe também um fator imunológico muito grande no autismo, então, no sistema imunológico, os receptores CB2, porque os receptores CB1, eles se localizam principalmente no cérebro e no sistema nervoso central, enquanto que os receptores CB2, eles estão mais na periferia, principalmente nas células imunológicas e no sistema nervoso central, na microglia. Então, os receptores CB2 eles atuam como moduladores das reações inflamatórias e, por conta dessa alteração, a gente vai ter mais inflamação no autista, né? Tanto neuroinflamação como problemas imunológicos, alergias. Além disso, os agonistas de receptores CB2, eles reduzem a ativação das células endoteliais induzidas por TNF-alfa e reduzem a migração transendotelial dos monócitos por interferir na adesão endotelial. Então, de maneira que toda essa reação inflamatória e a reação de defesa que a gente tem para que as nossas células vão para o local de toxicidade para nos defender, também está com problemas. Outra linha de pesquisa que relaciona a ocitocina com o autismo também tem uma inter-relação com o sistema endocannabinoide. Então, a gente sabe que tem uma relação do sistema endocannabinoide e a recompensa social, que é mediada pela ocitocina. Então, a ocitocina ela ativa o sistema endocannabinoide para liberar anandamida no núcleo accumbens, isso em estudos de ratos, para ativar o sistema de recompensa social. A ocitocina intranasal, né, é uma coisa que tem sido testada em estudos em autismo, mostrando muitas vezes efeito terapêutico. O receptor CB1, ele também media a interação social, e aí tem vários modelos animais que mostram uma deficiência no sistema endocannabinoide. Em alguns modelos, quando se deu canabidiol para ratos, modelos animais de autismo, o canabidiol melhorou a interação social. Além disso, o canabidiol ativa também os receptores vaniloides do tipo 2, que também parecem estar relacionados na regulação da ocitocina. Então, parece que essa relação aí entre a ocitocina e o sistema endocannabinoide e autismo também está cada vez juntando mais evidências. Tem um estudo muito interessante que mostra que os níveis plasmáticos de anandamida são menores nos pacientes com TEA do que nos controles normais. Nesse gráfico, você pode ver aqui, os azuizinhos são os pacientes com autismo e os amarelinhos são controles. E aqui você vai ter nessa linha baixo nível plasmático de anandamida e alto nível plasmático de anandamida. Estou mostrando que quanto menos anandamida você tem no plasma, mais autismo você tem. À medida que a anandamida vai aumentando no plasma, você vai tendo cada vez mais casos de normais e menos casos de autismo, né? Então, você tem uma diferença grande entre a quantidade de anandamida nos autistas em relação aos controles. Não só a anandamida parece estar
também afetada nos autistas, você também encontra níveis menores de outros endocannabinoides, como a palmitoiletanolamida, a OEA, que é olivoetanolamida, o PEA e OEA, que são outros endocannabinoides. Isso aqui a gente já falou. Esse estudo é um estudo muito interessante. Ele não é um estudo de tratamento, mas ele é um estudo em que fizeram ressonância magnética por espectroscopia em adultos com e sem TEA. Então, o que eles fizeram? Tinham 17 pacientes com TEA, 17 pacientes saudáveis, eles deram 600 miligramas de CBD ou placebo para cada um dos grupos. O que aconteceu? Nos dois grupos, o canabidiol aumentou o glutamato subcortical e diminuiu o glutamato cortical. Vocês lembram que o glutamato ele é excitatório e o GABA é inibitório. E a gente tem no autismo um desbalanço, o Marcolin falou disso também na apresentação dele. Você tem um desbalanço de GABA e glutamato, de forma que você tem menos GABA e mais glutamato, você tem uma excitabilidade maior. Então, o canabidiol, nos dois grupos, aumentou o glutamato subcortical e diminuiu o cortical. Nos controles, o canabidiol aumentou o GABA, mas no TEA, o canabidiol diminuiu o GABA, né? Então, isso mostra como o cérebro e a resposta cerebral no TEA difere da do cérebro normal. Então, isso aqui não é um estudo de tratamento, né? É só um estudo para mostrar como esses cérebros diferem de maneira consistente. O outro item que a gente tem no autismo, que é extremamente importante, é a neuroinflamação. Então, a neuroinflamação já está comprovada por conta de vários estudos pós-mortem. Os estudos pós-mortem são estudos complicados, porque é necessário que você tenha um paciente com autismo e que tenha tido o cérebro doado após a morte dele, né? Então, são estudos que vêm aumentando nos últimos 15, 20 anos, e hoje em dia a gente consegue ter mais informação sobre estudos pós-mortem em várias patologias, no Tourette, inclusive. A ativação da microglia, e a astroglia, elas são células que a gente tem no cérebro e que fazem parte do nosso sistema de defesa, como as células de defesa plasmáticas, né? Os leucócitos, os monócitos. Só que no cérebro é a microglia e a astroglia. Então, o que eles fazem? Eles ficam lá no cérebro expandindo e retraindo os dendritos, que é para captar as alterações no microambiente, e quando eles percebem que tem alguma inflamação ou alguma coisa tóxica acontecendo, eles são ativados, migram para aquele lugar, com a ideia de bloquear aquela reação inflamatória. Acontece que muitas vezes o insulto é muito maior do que o sistema de defesa consegue dar conta, e aí essa neuroinflamação vai se cronificando e leva a uma série de patologias. No autismo, a gente tem um aumento de liberação de várias proteínas pró-inflamatórias. No Alzheimer também acontece, né, de você ter esse aumento da inflamação com a formação das placas beta-amiloides. Então, a neuroinflamação acaba fazendo parte de uma série de patologias em que a cannabis tem sido mostrada como bastante eficaz. Além disso, a gente tem hipometilação de genes, como o de TNF-alfa, que são genes também pró-inflamatórios, e há também estudos que mostram que a interação social no TEA, quanto pior é a interação social, pior resposta você vai ter no tratamento da cognição quando você tem elevação das citocinas pró-inflamatórias. Ou seja, mostrando como, dependendo do grau de inflamação
que o autista tiver, você provavelmente vai ter menos resposta ao tratamento se você não controlar essa inflamação. Então, os mecanismos de ação do canabidiol que são relevantes para o autismo são o antagonismo CB1, o antagonismo CB2, lembrem que CB1 é mais central, então gânglios da base e hipotálamo, várias outras localizações no cérebro, o antagonismo CB2, que no caso do cérebro é a inibição da microglia, e também na periferia, a inibição da FA, que é a enzima que degrada a anandamida, então o canabidiol promove um aumento de anandamida, também na fenda sináptica. Ele é agonista 5-HT1A, levando a um efeito ansiolítico, e ele inibe a excitotoxicidade mediada por NMDA, ou seja, ele reduz a excitotoxicidade pelo glutamato. Do ponto de vista clínico, o que é relevante em relação ao canabidiol? Ele é ansiolítico, ele é anticonvulsivante, né? Então a gente já viu que o autista tem muita convulsão e também tem atividade elétrica anormal. Ele é anti-inflamatório e ele inibe a microglia, reduzindo a neuroinflamação. É antioxidante, neuroprotetor e promove a neurogênese. O fato de promover a neurogênese é extremamente importante, né? Nos casos de depressão, por exemplo, a gente sabe que você tem uma atrofia de hipocampo e quando você dá o antidepressivo e faz a terapia, você tem um retorno do hipocampo ao nível normal e isso se dá por neurogênese, né? Então, como o canabidiol promove a neurogênese, ele também é interessante nos casos de depressão e estresse crônico, etc. Quando a gente fala da cannabis medicinal, é muito importante esse conceito de efeito comitiva ou efeito entourage, que é a sinergia dos vários canabinoides, porque na planta da cannabis você vai ter mais de 500 substâncias, sendo das quais 140 mais ou menos são canabinoides, e tem terpenos, flavonoides, você tem várias outras substâncias que têm ação terapêutica, e aí eles se somam nos efeitos, de maneira que é muito mais interessante você usar um extrato completo da planta do que você usar só o canabidiol isolado, né? Isso já está mais do que comprovado por vários estudos. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia do ponto de vista clínico, quando você tem um tratamento de epilepsia refratária com o canabidiol puro, você vai chegar até 30 miligramas por quilo de peso no tratamento. Quando você usa um extrato que tem alto canabidiol e 0,3% de THC, ou seja, um THC numa quantidade muito pequenininha, você vai chegar a uma dose de 15 miligramas por quilo de peso, ou seja, você duplica o poder terapêutico desse extrato por conta dele ter também o THC. Então, em relação ao autismo, a gente tem basicamente 4 estudos. O Israel é o pioneiro na pesquisa da cannabis, né? O Meshulam, que é considerado o pai da cannabis medicinal, ele pesquisa isso desde a década de 60, ele que identificou o THC, a estrutura química do THC e tudo mais, e ele também faz e participa das pesquisas em autismo. Então, esse grupo do Barshel é israelense, o Aran também é israelense, e esse Bar-Lev Schleider também, e esse aqui é o grupo do próprio Meshulam, né? Então, a gente tem esses 4 estudos que eu vou falar para mostrar para vocês. O primeiro estudo, que é o do Barshel, eles usaram um óleo, um extrato de cannabis, full, como a gente chama, ou seja, um extrato inteiro, em que eles tinham uma proporção de CBD e THC de 20:1. Então, o estudo ele tinha como proposta dar
16 miligramas por quilo de peso de CBD, chegando ao máximo de 600 miligramas, e 0,8 miligramas por quilo de peso de THC, chegando ao máximo de 40 miligramas. Eles estudaram 45 pacientes do sexo masculino, 8 do feminino, com média de 11 anos de idade, e seguiram esses pacientes por até 588 dias. Quando a gente vai ver a dose média que eles usaram nos estudos, eles não chegam nas doses máximas, né? Então, o THC ficou em média em 7 miligramas e o CBD ficou em média em 90 miligramas. E não houve nenhuma perda de paciente por evento adverso, que isso é extremamente importante. Quando você vai ver os resultados gerais do estudo, você tem que a maioria teve melhora, 74% melhorou, 3,9% piorou e 21,6% não tiveram mudança. Então, a maioria acabou se beneficiando. E essa melhora foi em automutilação e ataques de raiva, em que 67% melhoraram, os problemas do sono, 71% melhoraram, ansiedade, 47%, e hiperatividade, 68%. E esses valores considera-se que é semelhante ao que a gente consegue com o tratamento tradicional, usando antipsicótico, antidepressivo, estimulante, anticonvulsivante e etc. Outro estudo, também de Israel, é o estudo do ARAN. Eles avaliaram 60 crianças do espectro autista e que tinham graves problemas de comportamento. Também, média 11 anos de idade, e 83% eram meninos. Eles tiveram alguns efeitos adversos, então tiveram irritabilidade em 9% dos casos, distúrbios do sono, então é muito comum que o canabidiol acabe levando à insônia, enquanto que o THC costuma dar um pouquinho mais de sono, e perda de apetite, que é por conta do CBD. O CBD leva a uma perda de apetite que muitas vezes precisa de intervenção. Teve um caso de uma menina que teve um transtorno psicótico, depois com reversão total, e que teve que usar um antipsicótico. Em relação aos benefícios, também, os ataques de raiva, as explosões comportamentais melhoraram muito em 61% dos pacientes. Depois a gente tem um estudo do grupo do Mechula. Esse estudo é um estudo duplo cego. Aqui eles relatam os estudos, dados parciais do estudo aberto. O estudo completo, que é duplo cego, com placebo, tarará, ele já foi finalizado, já foi submetido, mas está há mais de 1 ano e meio ou 2 esperando para ser publicado e nunca é publicado. Então, nesse estudo aqui, a gente tem os resultados de um estudo aberto. Então, eles contam os resultados em 188 crianças do espectro autista. Esse grupo, ele tinha uma média de idade de 12,9, 81% do sexo masculino, e somente 10% tinham tido alguma experiência prévia. Olá, doutora Ana. Nos escuta? Você me ouve? Congelou, né? Deve ter tido uma queda aí na internet, mas eu imagino que ela está já providenciando o retorno. Mas até então a gente tem escutado um assunto que é uma grande novidade, não é? Que eu estou vendo pelo chat que está provocando muitas questões. Assim que ela retornar, ela estará conosco já no final da fala dela, e em seguida teremos nossa querida Adriana Matos,
Então, nós vamos abrir para discussão, tá? Enquanto a doutora Ana retorna, eu gostaria de convidar a todos para visitar o painel cultural. Eu fiz essa visita logo no início do congresso e fiquei encantada, é emocionante. Tá? Então, no site do congresso, não deixem de visitar o painel cultural. São crianças, adolescentes com TEA, mostrando as suas expertises, seus talentos. Muito, muito bacana, vale a pena. Tá? Amanhã nós estaremos no nosso último dia de congresso. Esse congresso tão especial, tão instigante, nos acompanhou durante uma semana, não é? Foi a nossa série científica noturna. Eu já ansiava em chegar em casa no final do dia e ligar na minha série científica e seguir mesas espetaculares, com discussões e realmente muita novidade, para mim, muita coisa nova, mesmo o que já estava posto, o que já era conhecido, colocado de uma maneira muito inteligente, que provocou novas questões. Esse diálogo da psicanálise com as neurociências, que já se fazia urgente, não é, há muito tempo. Foi uma ótima oportunidade nesse encontro de Milena Pondé, Gustavo Siquara e Daniele Vanderlei, de fazer essa interlocução, não é, entre as neurociências e a psicanálise. Então, em nome da psicanálise, dos psicanalistas aqui, da nossa comunidade que estão assistindo ao congresso, eu manifesto a alegria de ter acompanhado esse debate. Eu não sei se a doutora Ana está dando notícia, eu vou dar uma olhada aqui no chat privado para ver como é que ela está. Não tem notícia ainda, ela está providenciando o retorno dela, deve ter sido uma queda de internet. Tá? Então, nós vamos aguardar um pouco para decidir se a gente espera por ela ou se ela já estava no final da fala, ou se a gente, então, vai seguir com a Adriana Matos. Adriana, que é uma neurologista formada aqui pela UFBA, então, bastante conhecida de todos nós e conhecida pela sua seriedade, pela excelência do seu trabalho e pela abertura junto às famílias, das crianças que ela acompanha. Né? Então, é uma profissional que tem um traquejo especial com as famílias, um cuidado, e ela vai falar para a gente, né, sobre o manejo da epilepsia co-ocorrendo com o autismo. Né? Tanto na fala do doutor Marcolin, quanto na fala da doutora Uni, nós vimos também o manejo da epilepsia, né, tanto na EMT, quanto com o uso do cannabis, e a Adriana, então, vai se dedicar a trazer para a gente o que ela tem estudado e a prática dela no manejo da epilepsia. Tá? Vamos só dar um tempinho, enquanto isso vocês vão aí organizando, elaborando as questões e colocando aqui no chat, tá? Um outro ponto forte, aliás, esse congresso só tem pontos fortes, é a gente ter um tempo suficiente para fazer as perguntas, não é? Para ter um debate interessante, um debate proveitoso, que produza mesmo questões e nos provoque novas questões, tá? Eu imagino que a Adriana talvez entre, não é? Enquanto a doutora Ana resolva a dificuldade dela com a internet, tá bom? Eu vejo que vocês ainda estão pensando, não é? E se fazendo questões, isso é ótimo. Sim, a doutora Ana retornou.
Que bom. A Vivo está uma droga, caiu a rede, aí eu roteei a rede do meu celular para poder voltar. Então, eu queria Ótimo. saber até onde que foi, porque até eu perceber que tinha caído levou um tempo. Não, foi pouco tempo. Me fala o que eu estava falando quando a Ah, rede caiu. quem saberia dizer? Alguém pode colocar aqui no chat? Alguém pode colocar no chat? Eu me perdi um pouco, já comecei a pensar em outras coisas e não anotei. No estudo de Mechulam. Estava em Mechulam quando eu parei? Mechulam? Isso, isso. Tá, então deixa eu voltar aqui a tela. Tá aparecendo a tela aí? Tá, né? Está, está. Foi nessa aqui? Foi aí, gente? Foi. Consegue me dizer se foi nessa? Foi, doutora Ana, foi aí. É essa tela? Isso, essa tela. É essa tela, né? Tá bom. Isso. Bom, então isso aqui acho que já foi, né? O que eu estava falando aqui? Que uma coisa que acontece muito quando a gente dá a cannabis, tanto por interação farmacocinética, como por melhora do quadro, a gente acaba baixando dose das medicações, né? Então, por exemplo, o paciente que tem epilepsia, muitas vezes ele melhora tanto com a cannabis que você consegue ir tirando ou reduzindo muito a dose dos anticonvulsivantes e assim por diante. Aqui, nesse gráfico, mostra a dose que foi usada, né? Então, se vocês lembram, a dose máxima podia até 400, a máxima usada foi 285, mas a maioria ficou aqui nas doses baixas, né? Entre 30 a 75 miligramas de canabidiol. Então, isso aqui é importante para as pessoas que estão começando a prescrever e não têm experiência, tem que sempre iniciar com a dose baixinha e ir fazendo reajustes semanais, monitorando efeitos colaterais e benefícios, para não acabar passando da dose ideal para aquela pessoa, porque a gente sabe que existe uma faixa terapêutica. Então, abaixo e acima dessa faixa, você vai ter perda de eficácia, né? Então, você tem que ir sempre devagar nessas mudanças de dose. Finalmente, o quarto estudo é um estudo daqui do Brasil, o Fleury Teixeira e o Malcher Lopes de Brasília, eles deram para 18 pacientes um óleo que eles conseguiram por doação, e esse óleo ele tinha uma proporção um pouco diferente. Aquelas outras tinham em torno de 20:1, o CBD e THC, e esse aqui ele é mais diluído, ele era 70:1. Os resultados, eles tiveram 3 abandonos por efeito colateral, 80% tiveram melhora em TDAH, sono e convulsões, 80% reduziram as medicações psiquiátricas que eles usavam, e os efeitos colaterais foram sonolência, diarreia, aumento de apetite, hiperemia de conjuntiva e aumento de temperatura corporal. Sonolência pode ser tanto do CBD como do THC, diarreia do CBD, aumento de apetite, hiperemia de conjuntiva e aumento de temperatura corporal é efeito colateral do THC. E tem um quinto estudo que ele tem um viés de ser patrocinado pela indústria
farmacêutica canábica, né? Mas ele é interessante de citar, porque ele comparou um grupo de CBD e THC na proporção de 1:1, ou seja, que é uma quantidade bastante alta de THC, e um braço com CBD THC 20:1. Aqui está ao contrário, tá? É 20 CBD para 1 THC. E ele chegou à conclusão de que não houve diferença entre os grupos, né? Não teve vantagem de um extrato sobre o outro, só que os dois foram melhores do que o placebo, né? É um estudo com 150 crianças, né? E a dose acabou ficando em média de 5,5 miligramas por quilo dia, dividido em 3 doses. Se você não tem vantagem de um extrato sobre o outro, é interessante, então, a gente se manter usando os óleos que são 20:1, porque, em termos de segurança, são mais seguros, já que a gente sabe que tem um grupo de pessoas geneticamente predispostas a fazer psicose com altas doses de THC, que não é o caso, porque aqui são baixas doses, mas quando é um óleo 1:1, você tem uma dose grande, e, além disso, são crianças e adolescentes em geral, que é uma faixa etária em que você não pode usar altas doses de THC, porque senão você acaba tendo um prejuízo na memória de curto prazo, na concentração, e embora isso ocorra muito menos quando você coloca o CBD junto, porque o canabidiol, ele é agonista, ele é antagonista, né? Ele se liga no CB1, e aí ele impede que o THC se ligue, né, no receptor. Então, ele protege contra os efeitos colaterais do THC, né? Então, em geral, na infância e na adolescência, a regra é não usar o THC puro, né? Quando você usa o THC, você sempre tem que dar o CBD junto, que acaba sendo muito mais seguro. Esse artigo fala de substâncias que estimulam a fala no TEA, né? E aí ele cita o canabidiol e cita o PEA, que é a palmitoil etanolamida, que também já está disponível. A Life Extension já vendia nos Estados Unidos, e agora aqui no Brasil a gente tem também disponível, tanto pronto para comprar, como para mandar manipular. E os estudos tem relatos de caso de autistas que tinham apraxia da fala e que começaram a falar em uso dessas substâncias. E eu, na minha clínica particular, eu tenho também alguns casos de autismo com apraxia que começaram a falar depois do tratamento com o canabidiol. Então, resumidamente, como é que o canabidiol atua no TEA? Então, reduzindo a neuroinflamação, equilibrando o GABA e o glutamato, melhorando a interação social. Ele leva ao aumento de apetite, que muitas vezes é interessante, porque os pacientes eles já têm uma seletividade alimentar, muitas vezes não se alimentam bem, e aí quando você consegue trabalhar melhor a integração sensorial e aumentar o apetite, você consegue ter uma melhora no padrão de alimentação delas. O que a gente pode especular, né, não tem ainda trabalho sobre isso, mas eu acho que seria, que é uma linha de pesquisa bem interessante, é se o canabidiol poderia ajudar a promover essa poda neuronal que não ocorreu, ou ocorreu com defeito, e se ele amadureceria essas vias que estão imaturas por conta do efeito de neurogênese. Mas isso aqui é mera especulação. Especulação, mas que tem base no que a gente vê na clínica, né? Porque a gente que trabalha com a cannabis consegue ver efeitos incríveis nas crianças com autismo, né? Desde melhora no raciocínio, na cognição, na concentração, como na motricidade. Então, tem muitos efeitos benéficos. Em relação à prescrição, monitorar a função hepática, a pressão arterial, principalmente porque o CBD baixa a pressão, né? Ter garantia de qualidade das medicações que você usa,
porque tem muitos produtos sendo vendidos na internet, e assim, nos Estados Unidos, 60% dos produtos vendidos na internet não tem o que o rótulo diz ter, né? Ou seja, se ele tem mais THC do que ele deveria, ele pode gerar uma intoxicação, e se ele tem menos CBD do que deveria, ele não vai ser terapêutico, né? E se isso acontece nos Estados Unidos, imagine aqui. Então, o ideal é sempre conhecer os produtos que você prescreve, né? Tem que ser óleos com certificados de boa prática, orgânicos, você ter a cromatografia para analisar as características do produto, ter certificado de não ter pesticidas, metais pesados, agrotóxicos. E a gente tem os óleos artesanais, que hoje em dia a Abrace fornece, e agora a PEP conseguiu autorização judicial também para comercializar, mas eles ainda não têm. Então, a gente tem os da Abrace, que são artesanais, e os importados, e na farmácia a gente tem um canabidiol puro, né? A gente não tem nenhum produto full. O ano que vem vai ter produto full na farmácia já. Que mais? Em relação... Em relação aos cuidados, você tem que ter cuidado quando tem um risco familiar de esquizofrenia ou de bipolaridade, porque o THC pode promover aí uma virada maníaca ou uma piora de psicose ou desencadear uma psicose numa pessoa predisposta. Em relação a crianças, evitar produtos com alto CBD, como eu já falei, principalmente se você tem esse risco. O CBD com mais THC, em geral, é seguro, mas aí vai variar da proporção, porque também a sensibilidade ao THC, ou se você é um metabolizador lento de THC, né, você vai ter vai responder diferente à proporção, então aí você vai ter que usar um óleo com menos THC, se ele é sensível ao THC. E o CBD isolado, ele é extremamente seguro, mas ele também é menos eficaz. Em relação a contraindicações, as contraindicações seriam absolutas, seriam a psicose, né, ou uma doença psiquiátrica aguda descompensada, alergias, e no caso dos atletas, eles são pegos no doping com o THC, então eles não podem usar produtos com THC, só CBD puro que já é liberado. E as contraindicações relativas são arritmias ou doenças cardiovasculares graves e o uso de anticoagulantes. São duas situações em que você pode fazer uso, mas que tem que monitorar com cuidado. Aqui você tem as vias de metabolização do canabidiol, então isso aqui é extremamente importante para você checar as interações medicamentosas. Então, você tem que o CBD é substrato do citocromo P450, o 2C19, e ao mesmo tempo ele é inibidor da 2C19. Então, ele inibe a própria metabolização, de maneira que você tem um acúmulo do CBD ao longo do tempo. Por conta disso é que você não pode fazer doses altas de cara, você tem que começar com doses baixinhas e ir aumentando aos poucos, porque senão daqui a pouco ele acumula e vai ter uma dose alta ali e perda de eficácia. Então, a regra geral é sempre começar com dose bem baixinha, você pode começar com 5 gotas, uma vez por dia ou 2 vezes por dia. Se for um óleo artesanal, em que você vai ter uma proporção menor, né? Então, você vai ter óleo artesanal que tem 3:1 de CBD para THC, ou 5:1, né? Então, aí você pode começar com 2 gotas, para ir mais devagar. Os reajustes são, em geral, semanais, você pode fazer reajuste a cada 4 ou 5 dias, e você vai aumentando devagarzinho até ter benefício, e aí você estaciona na dose, né? A dose final sempre vai ser individualizada. A gente pode se basear nas doses que os estudos usaram e ter aquilo como parâmetro, mas a dose que o seu paciente vai precisar
ela é muito individual. É diferente de um antidepressivo, em que você sabe que a maioria vai melhorar com, sei lá, 40 miligramas de fluoxetina. Aqui não. Aqui tem os que melhoram com 25 miligramas de CBD, tem outros que precisam de 300 miligramas de CBD. Você tem uma variabilidade muito grande, porque são muitos fatores em jogo. Em relação aos efeitos adversos, eles são muito benignos. O canabidiol, ele vai dar sonolência, diarreia, pode dar mal-estar gástrico, isso pode depender também do veículo que é usado, diminuição de apetite, redução da pressão, equimoses, porque o CBD ele tem uma ação anticoagulante, então se o paciente usa anticoagulante, isso aqui tem que ser também bem cuidado, né? Alergias, irritabilidade. E o THC também tem uma série de efeitos colaterais, que não faz sentido eu entrar aqui em detalhes, mas vocês vão ter acesso, imagino, depois aqui à aula, para poder ver essa tabela, onde vocês têm todos os efeitos colaterais do THC. A minha experiência com autismo é muito boa, né? Eu gosto muito do canabidiol no autismo. Eu acho que ele ajuda a gente também a reduzir o número de medicações que as crianças usam, que tem crianças que usam muita medicação, né? Vão usar o metilfenidato para atenção, o antipsicótico para poder acalmar, o antidepressivo para ansiedade ou para o toque, né? Então, assim, são crianças muitas vezes polimedicadas, e aí você muitas vezes consegue um equilíbrio muito maior com o uso do canabidiol. E você tem melhora também nos sintomas-chave de autismo, né? Coisa que você não tem com os outros produtos. Então, você tem melhora do contato visual, melhora da psicomotricidade, melhora da linguagem, do raciocínio lógico, da integração sensorial, além de melhora em uma série de sintomas como ansiedade, tiques, as convulsões, etc. Então, como aqui tem duas andorinhas, né? Como uma andorinha só não faz verão, não, a gente precisa lembrar que o tratamento é multi-integrado, né? É importantíssimo que o paciente seja visto como um todo e que seja feita não só a medicação, não só o canabidiol, mas um conjunto de medidas que vão abordar o autismo, porque a gente sabe que tem vários tipos de autismo, então tem aqueles autismos que são mais imunológicos, tem mais inflamação, né? Então você vai ter que fazer aí dieta, suplementação, todas as terapias com psicólogo, ABA, Denver, fono, psicomotricidade, integração sensorial. Então é um conjunto de medidas, mas o que a gente vê na prática é que quando você coloca o canabidiol, a resposta aos tratamentos é muito maior e muito mais rápida. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, e mais tarde a gente vai poder tirar dúvidas. Muito obrigada pela atenção e desculpem aquela queda que a gente teve aqui. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, doutora Ana, excelente a sua fala. Obrigada pela expertise e pela didática comentada aqui no nosso chat, que está assim, transbordando de perguntas. É uma terapêutica nova e parece que muito promissora, não é? Então, as perguntas vão desde os trâmites legais, quem pode prescrever, até a condução clínica, né? Quais as principais indicações, indicações ou contraindicações em caso de comorbidades específicas, alterações no comportamento alimentar, impacto sobre a fala, né? Eu, particularmente, fiquei muito interessada nessa especulação em torno dos efeitos reguladores da poda neural.